Pessoal, vamos fazer este problema aqui, ó, que é aplicável diretamente aos exercícios 15 e 16 da lista 5, tá? O exercício, ou o problema é o seguinte: existe uma barra, vamos dizer uma escada, tá? Apoiada a uma parede vertical e ao solo, e não tem atrito em lugar nenhum. E essa escada, portanto, começa a deslizar, né? Apoiada na parede e no chão. E eu quero saber qual é a aceleração, a velocidade angular, as forças de reação que essa escada sofre, tá? Em função do tempo, né? As equações que regem o movimento estão aqui. A primeira delas tem a ver com as forças externas, né? Que a gente sabe que é igual, que são iguais, né? A soma das forças externas é igual à massa total vezes a aceleração do centro de massa. Então vamos decompor nas direções x e y, né? Veja que eu tenho uma reação aqui horizontal na parede vertical, né? Não tem atrito, portanto a reação é normal. E na parede, no chão, né? A reação é novamente normal porque não tem atrito. Então eu estou chamando aqui a reação na parede vertical, que é uma força horizontal, de R2, e a reação no plano horizontal, no chão, é uma força vertical, R1. Tá? Bom, na direção horizontal eu tenho a única força atuando, R2, portanto R2 é a massa total vezes a posição do centro de massa derivada duas vezes, ou seja, a aceleração horizontal do centro de massa, x, 2 pontos. Já na direção vertical eu tenho a reação R1 para cima e a força peso para baixo, né? O mzão g para baixo. Isso me dá a massa total vezes a coordenada y da aceleração do centro de massa, o y, 2 pontos. Certo? Eu tenho então já duas equações, só que eu tenho um monte de incógnitas, né? Eu tenho R1, R2, x, 2 pontos, y, 2 pontos. Nada disso eu sei. Então eu preciso mais equações, né? A próxima equação é a próxima equação da dinâmica de corpos rígidos, que é a lei do torque, né? O torque externo é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Agora, eu posso escolher qualquer ponto, né, para calcular o torque externo, mas isso vai me limitar na escolha do momento de inércia e como medir esta aceleração angular, ou a alfa aqui, né? Então, a resposta a essa pergunta, qual ponto adotar, é essa daqui, é qualquer ponto, mas eu tenho que usar um mais conveniente de forma que eu consiga fazer as contas. Existe um ponto que é o mais conveniente de todos, tá? Mas eu não vou falar nesse curso aqui, ele serve só para engenheiros mecânicos, basicamente. A gente vai usar o centro de massa, tá? O centro de massa sempre é mais garantido, apesar de não ser o caminho mais rápido. E a gente vai fazer a conta então do torque externo em relação ao centro de massa, porque daí eu sei que eu posso usar o momento de inércia em relação ao centro de massa e a aceleração angular como vista do centro de massa, né? Bom, vamos então calcular o torque. Aqui está o centro de massa, né? Mais ou menos na metade da barra da escada, apesar da figura estar um pouco fora de escala, né? Esse ponto deveria estar no meio da escada, mas vamos supor que esteja, né? Qual é o torque das forças em relação a esse ponto? Bom, a força R2 causa um torque no sentido anti-horário, dada por R2 vezes a distância, L sobre 2, seno de θ, né? Não é a distância, novamente, né? Eu já falei isso em outros vídeos, não é a distância medida em linha reta entre o ponto de aplicação da força e o ponto de referência, mas é a distância entre a linha de ação da força e o ponto de referência. Então é o L sobre 2 seno de θ, que é essa distância aqui, medida aqui na perpendicular à força, né? Ou seja, na vertical a distância, L sobre 2 seno de θ. Eu tenho também um torque da força R1, só que esse torque é no sentido anti-horário, né? Por isso tem o sinal positivo aqui agora. O torque da força R2 tem o sinal negativo porque é no sentido horário. Eu não sei se eu falei horário ou anti-horário antes, mas eu vou repetir, né? O torque da força R2 é no sentido horário, portanto é negativo. O torque da força R1 é no sentido anti-horário, portanto é positivo. E é dado por R1 vezes a distância da linha de ação da força até o ponto, ou seja, L sobre 2 cosseno de θ.
A soma dessas duas coisas tem que ser igual ao I em relação ao centro de massa, que é para uma barra de comprimento L e massa m, ml ao quadrado sobre 12, esse é o momento de inércia, vezes a aceleração angular. Qual é a aceleração angular? É o θ dois pontos, né? Que é à medida que a escada vai deslizando, esse θ aqui vai variando, e visto do centro de massa é como se a barra estivesse parada, perdão, o centro de massa estivesse parado e a barra girando em torno dele, né? Esse ângulo θ é o ângulo de rotação, portanto a aceleração angular é o θ dois pontos. Tudo bem? Então agora eu tenho três equações, né? Eu surgi com uma nova variável aqui, então na verdade eu preciso de ainda mais equações, mas vamos lá, né? Eu posso pelo menos, das equações 1, 2 e 3, eliminar as reações R1 e R2 se eu quisesse, né? Porque daí eu posso, veja que o R2 eu posso escrever em função de x dois pontos e o y dois pontos, né? E o R1 eu posso escrever em função do y dois pontos, então eu conseguiria eliminar as forças de reação, né? E daí eu obteria uma única equação com três incógnitas, né? X dois pontos, y dois pontos e θ dois pontos. Ainda assim, né, como eu tenho ainda três incógnitas, né, que eu posso depois escrever as reações em função dessas três incógnitas, mas eu tenho só uma equação, né? Ou seja, eu estou falando o seguinte, pega a primeira equação, troca o R2 aqui na expressão 3 por x dois pontos m, né? Troca o R1 aqui a partir da equação 2, né? O R1 é emissão G mais emissão Y dois pontos, coloca aqui. Então, e aí isso tudo é igual a isso daqui, né? Portanto, eu tenho uma equação em função de x dois pontos, y dois pontos e θ dois pontos. Eu preciso de mais equações, né? As outras equações vêm da geometria. Veja aqui, o que eu estou chamando aqui de x é o x do centro de massa, né? A coordenada x do centro de massa, ela é igual a L sobre 2 vezes o cosseno de θ, certo? E o y, que é a coordenada vertical do centro de massa, é o L sobre 2 seno de θ. Eu posso então derivar essas expressões em relação ao tempo duas vezes, né? Deriva aqui, ó, x igual a L sobre 2 cosseno de θ, então x ponto é o menos L sobre 2 seno de θ, θ ponto. E aí derivo mais uma vez para obter o x dois pontos em função do θ ponto e do θ dois pontos. Tá? A mesma coisa vale para o y e o y ponto e o y dois pontos. Tá? Com isso, eu obtive, né, relações a mais para poder escrever e resolver o sistema. No entanto, isso é bem difícil, algebricamente falando. Tá? É possível de resolver, mas vai te dar um trabalhão fenomenal para obter as equações, a solução, né, para a aceleração x dois pontos, y dois pontos, θ dois pontos, R1 e R2. Apesar de ser possível, quem tiver animado pode tentar fazer. Há um caminho mais fácil, que é o da conservação da energia, tá? Ou usar a mecânica lagrangiana. A gente vai ver com a conservação da energia. Veja que esse problema não tem perda de energia, né? A barra desliza sem atrito, não tem forças que dissipam energia. Portanto, a energia tem que se conservar, né? Vamos calcular então a energia cinética dessa barra e a energia potencial para montar uma expressão para energia e ver o que a gente consegue extrair dela, tá? É o que está feito aqui, ó. Bom, aqui a gente tem novamente a nossa barra. Qual é a energia potencial? mgh, né? E sempre supondo que a força peso está aplicada no centro de massa, né? Portanto, a energia potencial é mg vezes a altura do centro de massa, que é L sobre 2 seno de θ. Está aqui a energia potencial. A energia cinética, como a gente viu no vídeo anterior, é a soma da translação do centro de massa com a rotação ao redor do centro de massa, né? Então aqui está a expressão, né? Translação mais rotação. Qual é a velocidade do centro de massa? Bom, é a raiz quadrada da velocidade horizontal ao quadrado mais a velocidade vertical ao quadrado, né, do centro de massa.
que a gente já tinha calculado no último slide, que está aqui, ó, x ponto é isso, y dois pontos, y ponto está aqui. Então eu posso elevar esses dois ao quadrado, somá-los, extrair da raiz quadrada, né? Você vai perceber que isso é simplesmente igual a L sobre 2 módulo de θ ponto, ou seja, L sobre 2 ômega, módulo de ômega. Elevando ao quadrado, né, para jogar na energia cinética, eu tenho que V ao quadrado é L ao quadrado sobre 4 ômega. Deixa a moto passar. Ômega ao quadrado. Certo? Aqui está a velocidade do centro de massa. Só isso. O momento de inércia, a gente já sabe que é ml ao quadrado sobre 12, né? Em relação ao centro de massa, é uma barra de comprimento L massa mzão. E acabou, né? Agora eu faço a conta. Somo a parte de translação com a parte de rotação. Simplifico e eu obtenho isso daqui. Esta é a energia cinética. Né? Já tinha lá a energia potencial, somo os dois para obter a energia total, que está aqui. Agora, dessa expressão, como eu sei que E é constante, se eu derivar essa expressão em relação ao tempo, isso vai ter que me dar zero, né? Porque a energia é constante e não pode variar. Quando eu faço a derivada, né, ó, a derivada da energia, eu sei que é zero, é igual a derivada disto daqui. Tudo isso aqui é constante, e vai sobrar aqui o 2 ômega, que é a derivada de ômega ao quadrado, vezes ômega ponto, que é a derivada do ômega. Ômega ponto é o alfa, que é a aceleração angular. Isso daqui tem a derivada mg, L sobre 2, que é constante, cosseno de θ ponto. O θ ponto é o ômega. Né? Então, quando eu faço essa conta, eu descubro que o alfa, né, que é igual ao ômega ponto, que é igual ao θ dois pontos, é menos 3g sobre 2L cosseno de θ. Tá bom? Veja que aqui, né, nessa equação o ômega acabou cancelando, que aparece nos dois termos, né? Portanto, eu tenho uma expressão para calcular a aceleração angular. Tá aqui, ó, é isso. Tudo bem? Já está calculada, tá? Para achar o ômega, se eu quiser achar o ômega, eu também posso usar essa mesma expressão, ó. Vamos supor que inicialmente, no instante inicial, o ângulo θ é igual a um θ0, e nesse instante a velocidade angular era nula. A escada parte do repouso do ângulo θ0. Né? Então a energia inicial, por essa expressão, né, o ômega é zero e o θ é um certo ângulo θ0. Né? Então a energia é mgl sobre 2 seno de θ0. E isso tem que ser igual à expressão para a energia em qualquer instante, ou seja, né, para um ômega e para um certo ângulo θ. Daí eu isolo θ, o ômega ao quadrado daqui, né, que é o θ ponto ao quadrado, que me dá esta expressão aqui. Tá? Então, em princípio, eu já achei a aceleração angular em função de θ e já achei a frequência angular ou velocidade angular ômega em função de θ também. E das condições iniciais do problema, né? Barra em repouso, formando um ângulo θ0 com a horizontal. Portanto, eu posso voltar aqui, ó, e substituir o θ ponto e o θ dois pontos nessas duas expressões para x dois pontos e y dois pontos. Né? E aí eu venho para cá, ó, e substituo aqui o que eu encontrar para calcular as reações R1 e R2. Tá? Este é o caminho para resolver este exercício. O caminho mais fácil. Vocês podem também, a partir dessas equações, montar a lagrangiana, né? T menos V, e tentar resolver. Vocês vão ver que vocês vão chegar nas mesmas equações para alfa aqui. Tá? Na mesma equação para alfa. Tá bom? Fica como exercício vocês fazerem isso, tá? Aplicar a mecânica lagrangiana a este problema. Tá bom? Era isso, gente. Até a próxima, então, e valeu!